Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do Que Nunca, esse podcast criado pelo @RealRafaSilva para ouvir histórias de empreendedores, de gestores, de líderes, de gente que empreende, gente que faz a roda girar aqui na economia da nossa região, não só aqui de Blumenau região, mas também de toda Santa Catarina. Hoje vamos falar com alguém que rodou não só Santa Catarina, mas o mundo também, de certa forma. A gente vai ouvir essa história aqui daqui a pouquinho. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, primeiro quero dizer que o Guilherme continua aqui com a gente, o Rafa está de férias e o Guilherme Tomil está aqui assumindo a segunda cadeira dos entrevistados. Segunda cadeira. Vamos dizer assim. A primeira cadeira na fim das contas. A minha que é a segunda, né? A primeira é a do Rafa. O fundador é que manda, no fim das contas. Mas o Guilherme está aqui então para tocar as entrevistas comigo durante as férias do Rafael Silva. Antes de mais nada, quero que você se inscreva no canal Antes Tarde do Que Nunca aí no YouTube. Aproveita já para acionar a sineta para saber quando as entrevistas são publicadas, né? E já dá um like e já compartilha nesse vídeo aqui para outras pessoas que você acha que pode aproveitar. O tema de hoje é fotografia, artes gráficas, enfim, design. A gente vai falar sobre tudo isso. Então, se você conhece alguém que manja ou que gosta ou que pretende entrar nesse ramo... Uma área que cresce muito. Exatamente. Manda para essa pessoa, com certeza ele vai aproveitar essa entrevista de alguma forma. Também quero que você se inscreva ou siga o Antes Tarde do Que Nunca nas plataformas de podcast, no Spotify, no Deezer, Google Podcast, qualquer uma delas. A gente está lá também, busca por Antes Tarde do Que Nunca, segue a gente para poder ouvir as entrevistas onde, quando bem entender. Eu ouço no carro e lavando louça. Quando eu gosto de ouvir o podcast. Enfim, né? E eu gosto dos cortes para compartilhar nos stories também. Ele gosta dos cortes, exatamente. E os cortes estão disponíveis no Instagram @podcastatdqn. O ATDQN são os iniciais de Antes Tarde do Que Nunca, senão vai ficar muito grande. Podcast ATDQN no Instagram. Não só os cortes, mas também a agenda da semana. Alguns bastidores aí que a gente providencia. A Lara, principalmente, providencia para todo mundo aí no Instagram. Certo? Vamos falar dos patrocinadores rapidinho? Agradecer a oportunidade novamente e vamos falar dos patrocinadores, começando pela ProWay. A gente tá aqui novamente, né? Já tá desde o começo aí acho que desde os primeiros episódios, quase desde os primeiros episódios. Quando o Rafa nos falou bora, a gente falou bora. E para falar, a gente tem várias áreas de treinamento dentro da ProWay. Nosso foco é formação de mão de obra para o mercado especializado nas várias áreas. Tem dev, tem engenharia, tem também as ferramentas de produtividade como Excel e etc. E como a gente tem um designer aqui na parte de fotografia, a gente tem essa área bem forte lá dentro, a gente forma para a área. Hoje a gente analisa a área de desenvolvimento de sistemas, é a mais forte ainda, mas vem seguida de perto, muito de perto, pela área de criação audiovisual, que daí a gente vai entrar tudo, né? A gente entra o cara do marketing, a gente entra o cara dos vídeos, as oportunidades, não só na área do YouTube, como Instagram, questão de TikTok, vídeos curtos, mensagens rápidas, assim, essa área de criação mesmo tem muita oportunidade mesmo, né? E às vezes os pais, né, de alguns alunos, faz um mês mais ou menos, que um pai veio conversar comigo, pô, mas meu filho quer marketing, ele quer se desenvolver nessa área e tal, mas eu tava pensando na área de dev, porque eu acho que, né, dá mais financeiramente. Eu falei, cara, ele tá indo para um caminho que também cresce muito, né? A gente tem aí a parte criativa, onde que a gente usa muita cachola, vamos dizer assim. Criatividade mesmo. Se desenvolvendo muito e com certeza, né, se o seu filho, seu primo, seu irmão tá querendo para essa área, incentive mesmo, porque é uma área que continua crescendo muito, né? E também já falar, além da ProWay, dos outros patrocinadores. Claro. A Premier Soft, que é uma empresa aqui constituída de Blumenau, que ela faz outsourcing, né? E o que é outsourcing? Né? Você está precisando, né, de colaborador, tá querendo lançar um projeto novo, tá sem essas pessoas, é muito caro para contratar. Fala lá com o time da Premier Soft que vai conseguir te ajudar, ou até, né, eles também fazem, né, sob demanda alguns sistemas se for necessário, e a sede deles, a gente sempre comenta aqui, é incrível, é muito legal, marca lá com o pessoal um café, eles vão te receber com certeza muito bem, né? E por fim, a Isidoro Automóveis é a oitava, né? Oitava maior loja do país nessa área de veículos usados. Vê se pode negócio desse. Não tem nem noção, né? Não, com certeza se você pensou em comprar, vender o seu carro, tem que ir na Isidoro, tem que passar aqui no centro de Blumenau, lá na BR-470, em Navegantes, em Itajaí. Navegantes, Itajaí e Jaraguá do Sul. E Jaraguá do Sul são as sedes da empresa, eles têm com certeza uma variedade muito gigante de carros e você vai com certeza sair de lá com um bom negócio, né?
Isidoro.com.br também você pode ser atendido lá pelo WhatsApp, tem o link pro WhatsApp lá. Segundo o Rafael, em 1 minuto e meio eles atendem. 1 minuto e meio? No máximo. Começa a contar ali, se não for, já manda mensagem pro Rafa. A gente já cobra pro Rafa daí, exatamente. A ProWay no Instagram e a Premiere no Soft no Instagram também você vai conseguir encontrar mais informações. E com quem que a gente vai conversar hoje? Hoje, antes de mais nada, eu quero só falar um pouquinho do nosso estúdio também. Com certeza. Este estúdio está disponível para você que pretende gerar conteúdo, não só um podcast, mas vídeos, enfim, qualquer tipo de conteúdo em vídeo para as suas redes sociais, para o seu site ou para qualquer outra aplicação. Você pode usar aqui o nosso estúdio, a gente customiza ele da maneira que for mais interessante para você. Se for podcast, não precisa ser nesse formato, pode ser com mesa, enfim. Você decide, você vai lá no @podcastATDQN, conversa com a Lara ou com a Xana e elas vão com certeza dizer para vocês quais são as melhores possibilidades e ver de que maneira a gente pode se encaixar para atender as suas necessidades também nesse ramo. E, Pancho, a gente tinha falado nisso, né, que é para dar o primeiro passo, não, como a gente conversou, não é só a câmera, só o microfone. Não. Tem uma série de coisas muito importantes. E sobre isso a gente vai poder conversar também com o nosso entrevistado, tenho certeza. Com certeza. E essa oportunidade aqui que vocês dão realmente pode gerar muito negócio. Então converse com o time lá da Antes Tarde do Que Nunca, que pode ser bem interessante para você. Certamente. Nosso entrevistado de hoje, nosso convidado, já adiantei, é da área de fotografia. A gente vai conversar com o Marcos Paulo Moreira, ele que é da Galdino Studios, aqui de Blumenau, e veio aqui contar sua história também, para a gente entender um pouquinho melhor dessa evolução. O Marcos, que não é daqui da cidade, mas adotou a cidade como dele agora, né? Tudo bem, Marcos? Tudo certo. Obrigado aí pela oportunidade aí, para a gente estar sentando e conversando. Espero somar aí com esse episódio, contar um pouquinho da história. Com certeza. Todo mundo acaba somando de alguma forma. E a tua história é bacana porque tu vieste de fora, estás aqui há uns 10, um pouco mais de 10 anos aqui na cidade empreendendo, então eu quero entender um pouquinho melhor desse teu caminho aí, né? Tu és de onde? Nasceste onde? Eu nasci em Joinville, né? É uma cidade como Blumenau, né? Uma cidade de baita industrial. Exato. E, não diferente de muitas pessoas, comecei nas fábricas trabalhando até o momento de enxergar um horizonte diferente, né? Trabalhou em que fábrica lá? Eu trabalhei na Embraco, que é uma multinacional, né? De soluções de refrigeração. Comecei com 16 anos trabalhando como office boy. Até os 18. Com 18 anos fui pro chão de fábrica, trabalhar na área de estatores. E como qualquer pós-adolescente, fui buscar uma formação na época, né? Vamos lá, 2001, tentar enxergar uma saída, né? Para que caminho eu seguiria na minha vida, né? Por mais que estivesse trabalhando lá. Não era a indústria. Não era a indústria. Eu até naquele momento achei que poderia ser, né? Mas eu tinha uma dúvida, né? Muito que acho que deve acontecer com muitas pessoas. Com certeza. Na época que eu prestei vestibular, prestei para direito e para design industrial. Totalmente eram universos opostos, né? Sim. Eu tenho 2 irmãos que são médicos e a gente, né? Acho que comumente, né? As profissões daquele período, principalmente, se enxergava como mais oportunidades, né? A tua para o família futuro. te falava para ir em algum caminho? Não. Eu tenho um pai professor, uma mãe professora e um pai economista. Né? Então não tinha nenhum dos caminhos. Meus irmãos são médicos, mas também nem existe histórico na família. E meus pais sempre me deixaram muito livres para optar o caminho que eu deveria seguir. Mas eu optei, na época, em fazer o design, mesmo morando em Joinville, eu ia e voltava todo dia. Onde né? que era a faculdade de design? Univale, Balneário Camboriú. Balneário. Tu ias de Joinville para Balneário todo dia? Caramba. Trabalhava lá, né, em horário normal, saía um pouquinho antes, pegava o ônibus, estudava. Na época retornava. a BR-101 não era tão congestionada quanto hoje, né? Acho que dava mais tranquilo. Eu também fiz a Univale, então eu tinha essa coisa de ir toda noite para lá. E foi um período muito bacana, assim, né? E eu, na época, optei por design, até porque a Embraco despontava em soluções de refrigeração. Entendi. Pô, filial na Itália. Cara, se eu tava de olho numa carreira ali na Embraco. Posso seguir para esse caminho, né? Até porque no grupo tinha outros, a Consul fazia parte do mesmo grupo, então, poderia migrar futuramente para dentro, existir esses históricos, né? Até na minha própria família, tem um tio que foi office boy na Embraco e se tornou diretor dela. Que legal. Então, tem toda uma trajetória assim que me espelhava, né? Além do meu pai, 30 anos trabalhando na Embraco também. Então eu disse, vou seguir por aqui. E aí eu teve uma oportunidade de crescimento dentro do setor que eu trabalhava, para a parte administrativa. E eu fui conversar com o meu chefe, ele falou, tá fazendo direito, né?
Pô, então, legal, porque a gente tá precisando de alguém aqui. Eu falei, não, tô fazendo design. Não foi pro Não direito optei que eu fui. por direito, né? E aí ele perguntou, tá, mas o que é design? Daí me deu um balde de água fria, assim, na cabeça, porque eu disse, pô, se eu tô aqui dentro, numa estrutura que, teoricamente, né, tipo, esse gestor, ele, pô, já vivenciou, foi para outras plantas no mundo, né, e eu disse, pô, se não sabe o que é, dificilmente a oportunidade vai surgir para mim aqui, né? Certamente. E aí tive uma reunião com a minha família, eu disse, ó, eu nunca fui um cara de me aventurar muito, né, sempre mais pé no chão, eu disse, eu vou optar em pedir demissão, né, dentro desse período que eu tô, e na época eu fiz um acordo lá, tipo, numa conversa bem interessante, assim, pros dois lados, e disse, ó, eu vou seguir e vou para Balneário, né? Balneário, pô, difícil, né? Tipo, os meus pais na época até falaram, pô, vai trabalhar no quê dentro de Balneário? Porque é uma cidade que, naquele período, mais do que nunca, era turística 100%. Claro. Eu disse, eu não sei, eu vou para lá. Tava na faculdade ainda, né? Tava no primeiro ano terminando o primeiro ano da faculdade. Recente, então, tá. E aí eu decidi ir para lá. Vendi o carro que eu tinha, o Fusquinha. E juntei uma grana e disse, eu vou passar um ano. Fiz o cálculo que eu conseguiria passar um ano estudando lá e tentando uma oportunidade para ficar na cidade. Terminou o período. Terminou o ano. Estava estagiando na universidade, que daí começou meu contato com a fotografia. Daí tinha na época a gente não tinha muito forte ainda os bancos de imagem. Então existia uma linha de desenvolvimento de um banco de imagem para a universidade. E aí foi o único banco que eu consegui entrar, né, a oportunidade de estagiar. E conheci o cara que me ensinou tudo de fotografia, que é o Ricardo Galarza, que é um professor da Universidade do Vale do Itajaí, um cara extremamente rígido, duro, porém um baita tutor, assim, para mim, até hoje, levo ele como ele é professor assim. do curso de design? Ele é professor do curso de design, só que ele trabalha só com fotografia. Né? Ele dirigiu o laboratório lá, enfim, foi coordenador, enfim, ele teve uma carreira bem interessante, acho que continua dando aula lá. E eu passei a trabalhar lá como estagiário, né? Estagiário lá na época não ganhava quase nada, né? Então terminou o ano, terminou meu dinheiro, terminou meu dinheiro e eu disse, cara, eu vou ter que voltar para Joinville e com certeza vou ter que trancar a faculdade porque vou ter que voltar a trabalhar, né? E numa atitude sem pensar muito, eu fui até o diretor do campus da universidade e falei para ele, tá, não sei se o senhor me conhece, mas eu trabalho com fotografia, não, já tive nos eventos aqui dentro e tal, eu falei, eu preciso de um emprego. Né? E na época eu sabia que o funcionário da universidade tinha uma boa vantagem, tinha acho que 80% de desconto da universidade, ganhava aí no salário que na época dava para pagar o aluguel e ainda muito bom, né? Comer e tava tudo certo, né? E aí eu conversei com ele, ele falou, pô, cara, nunca ninguém bateu na minha porta aqui para pedir uma oportunidade, mas eu sei que tu é dedicado aqui, volta em fevereiro. E a gente conversa, não tem vaga ali dentro. Agora não tem como te ajudar. E aí eu acho que ele achou que eu não iria voltar. Ela tava ele lá. 1º de fevereiro, batendo na portinha. 1º de fevereiro, vou lembrar como se fosse hoje, assim. 1º de fevereiro, 7 horas da manhã, eu tava sentado dentro da sala dele. Caramba. Caraca. E aí ele chegou um pouco depois, a secretária dele me anunciou, daí ele falou, pô, tu é insistente, tu é bom. Tu é carudo mesmo, né? E aí nisso ele falou, não, tá, vou abrir a vaga lá no laboratório de fotografia, na época ainda analógico, né? Foi um período que depois transitou para o digital. Certo. Isso era que ano, mais ou menos? 2001. 2002, esse período 2002. E ele falou, não, pô, então tá aberta a vaga ali para ti, começa a partir do dia 15, e aí nisso a minha vida mudou, e trabalhando dentro da universidade e estudando à noite, entrava às 7 da manhã, saía 10h30, 11 horas da noite, porque depois da aula ainda voltava pro laboratório para ver como que tinha ficado o dia. Para finalizar as coisas. E foi meu aprendizado 1000%. Vivenciei a universidade, assim, na época, muito forte, bem dizer, dormindo dentro dela, né? E com um cara que era extremamente rígido, um histórico de que ninguém durava trabalhar com ele muito tempo. E fiquei, acho que 3 anos e meio trabalhando full time. Foi o cara que me ensinou a fotografia, que me abriu os caminhos, que me mostrou a moda e que eu sou grato até hoje. Assim, e tu fazia o que exatamente na universidade? Na época, a gente tinha um laboratório de revelação, né? Então os alunos aprendiam fotografia analógica.
né? E a gente ensinava eles a revelar. Não sei se vocês chegaram a passar por isso. Opa! Revelar a foto. Ter que enrolar o filme na câmera escura, para depois botar nos químicos e fazer a revelação. Sim. Depois ensinava os alunos a ampliar as fotos. Na minha época de jornalismo também era assim, então era bem isso aí. E foi nessa época aí, 2001, 2002. Provavelmente mesmo período, mesmo princípio para todos. Assim, tava em Balneário, eu tava lá em Itajaí, revelando. Isso. Acho que o Galarza, ele chegou a dar aula também lá em Itajaí. Eu não sei se ele chegou. Eu tive aula de fotografia, eu tive aula com eu não lembro o nome dele agora, engraçado, mas era um ex-fotógrafo da Zero Hora de Porto Alegre, eu lembro. Era mais focado no jornalismo, né? Eu acho que eu mas tinha algum... talvez eu tenha passado, assim, em alguma cadeira ali, mas não lembro dele agora. Assim. Você estudou em Balneário mesmo, né? Ali De nome eu conheço. Ele era bem ativo aqui na universidade. Eu estudei lá. Só em Balneário. E aí a gente ensinava eles a revelar e... Ficavam no estúdio de revelação mesmo. E aí com isso começa a ganhar corpo o estúdio de fotografia dentro da universidade. Eles ampliaram um bloco, criaram um estúdio gigantesco. Legal. O vídeo começou a ganhar corpo dentro da universidade e eu, como trabalhava no laboratório, comecei a ajudar na orientação dos alunos em estúdio. E aí eu disse, cara, isso aqui é o canal que eu me encontrei. E aí o design industrial virou... Ficou obsoleto. Nem secundário. Né? Tanto é que eu me formo, os professores, graças a Deus, foi porque... Mas de alguma forma ajuda, não? Ou não? O industrial... Na noção da forma das coisas, na época era muito industrial. Entendi. Sabe? Focado no produzir peças, era uma coisa, tipo, não era até... Não dá para aplicar era na fotografia. Era uma pincelada, tipo, talvez em design de produto, muito no final, assim, entendi. Sabe? E, então era uma coisa muito técnica para até direcionar a indústria, né? Entendi. Sim. E ali eu me encontro, assim, e começo a ter contato com vídeo, com fotografia, começo a desenvolver os primeiros trabalhos junto com ele, porque daí ele também produzia uns materiais para o mercado. Entendi. E aí eu ficava de assistente dele. E nisso eu comecei a ganhar experiência junto, desenvolvemos alguns trabalhos. Foi junto com ele que eu fui a primeira vez para o Fashion Week com um trabalho feito para Marcato, que é de chapéus. Daí eles fizeram material, né, na época... Vai me fugir, daqui a pouco eu lembro o nome do estilista, mas a Marcato entrou como coautora e ele cedeu os chapéus, porque ele queria, para o desfile, e a gente fez os flyers de divulgação para o Fashion Week da Marcato. Entendi. Então fomos convidados, daí fomos para lá acompanhar o desfile e tudo, e isso foi muito legal. Daí foi onde que eu conheci a moda. Entendi. Né? Eu falei, cara, fotografia, moda... E o nosso polo muito forte, né? Claro, com certeza. E aí eu disse, acho que aqui é o caminho que eu pretendo futuramente seguir, né? Trilhar. E foi muito legal, acho que... Isso foi por quanto tempo, mais ou menos? Uns 3 anos e pouco. 3 anos. Daí tento a minha... Até acabar a faculdade, provavelmente. Não, eu segui antes... um pouco depois. Antes eu saí, eu falei pra ele, preciso ir pro mercado, né? Tipo, quero me aventurar antes de me formar, porque eu falei, vamos abrir o estúdio, né? Nós dois juntos, tipo, Mas tu pensava nessa região ou tu pensava em ir pra São Paulo, por exemplo? Então, a gente tava bem num processo de contrafluxo, né? Se inspirava em São Paulo, mas já começava um contrafluxo de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, os 3 grandes polos de publicidade e fotografia, começarem a vir morar para cá por qualidade de vida. Exato. Então ali eu já começava a enxergar que, tipo, esse mercado está mudando, e se a gente aqui potencializar o start, aproveitar agora, a gente vai estar no boom de virada e vai começar a mostrar porque a gente tem potencial dentro de casa para produzir, né? E na época eu saí da universidade ainda, montei meu primeiro estúdio, minha primeira aventura em Joinville, voltei para Joinville, me juntei com, na época, uma prima minha e um outro sócio, que a gente estava misturando 3D com fotografia. Ele tinha vindo da Platino FMD, no Rio de Janeiro, uma baita experiência, um dos estúdios gigantescos, com forte a parte de 3D. Eu disse, cara, vamos mesclar as duas coisas que é o futuro. Já fotografia digital, então, já... Tava começando digital. Tava começando digital. Bem start, assim, tipo, as máquinas absurdamente caras, né? E aí eu me aventuro nessa. E não deu certo. E eu deixei a porta aberta na universidade, deu um período e falei, cara, posso voltar? Daí, tipo, deu Porto Seguro poucos lá. meses, assim, né? Daí eles falaram, não, pode, então a gente não preencheu a vaga, se tu quiser retornar, eu disse, não, vou retornar. E aí, nisso ali, eu disse, cara, aqui dentro eu vou terminar meu estudo, né? Entender melhor como funciona o mercado, entender as coisas para que daí eu realmente possa pensar num caminho diferente. Sim. Né? Me formo
e decido na sequência, daí já estava começando a trabalhar com moda, daí individualmente. Lá em Balneário mesmo. Daí. De Balneário, mas atendendo Brusque e aqui, Blumenau, pequenos trabalhos, assim, uma coisa mais... E tentando entender qual que era o papel da fotografia dentro da comunicação em moda, né? Entendi. Porque no período ainda se sentia muito desvalorizado o processo da fotografia em si. E aí foi onde eu comecei a entender que só a fotografia por si só não seria um caminho de rentabilidade para pensar no futuro, porque ela... o meu olhar na época, né? Tu fazia a cerejinha do bolo, mas o bolo era comido por uma outra fatia gigantesca, né? Sim. E eu disse, tem que fazer o bolo inteiro e ainda botar a cereja em cima, né? Como que funciona isso, né? Ali já começou a despertar que não daria para viver simplesmente só da fotografia. A fotografia teria que ser uma das ferramentas. Uma das ferramentas. E o design daí vem em si junto para entender a parte de ferramental, a parte de software, que daí ajudou a gente também a desenvolver esse pensamento. Claro. Mas me formo, me aventuro um pouco no mercado, começo a trabalhar no mercado, aqui na região, entender um pouco como funciona tudo e decido largar tudo e ir embora para Nova Zelândia. Por que veio essa ideia? Da onde que veio a ideia de ir para Nova Zelândia? Lá tinha um amigo em comum que estava lá, e lá tinha a Croydon Studios, que era um estúdio gigantesco, que nesse boom do digital os caras tinham Como é que é o nome? Croydon Studios. Acho que hoje nem existe mais. Mas, poxa, então focado focado para ir para virar o trabalho com eles, né? Entendi. Eu sabia que dentro da equipe deles já tinha brasileiros, então eu disse, cara, eu acho que é uma ponte. Porque estúdio bom deve ter um lugar no mundo inteiro. Isso. Tu escolheu Nova Zelândia porque já tinha um amigo lá, provavelmente. Também uma por facilidade de chegar no país com alguém que eu conhecia e por entender que é um mercado, lá tudo estava crescendo. O país em crescimento, tipo, é zero. Claro. Tudo que estava, tipo, se desenvolvia. Daí tinha a Sat Insat, que é uma agência de publicidade que é gigantesca no mundo inteiro, que tinha filial lá. Cannes era mato para eles, tipo, um monte de premiação. E, daí ter contato com esses caras, foi muito legal poder ir para lá. Mas eu já estava trabalhando aqui. Entendi. Né? Eu disse, cara, vou me aventurar lá. Aí cheguei na Croydon, montei um portfólio, bem cara de pau. Peguei e disse, cara, não tenho produto produzido, materiais que realmente impactem, né? Para poder chegar e abrir uma vaga. Sim. Fiz um monte de fantasma, que na época se falava fantasma, né? Peguei uns tênis da Nike, fiz umas fotos pesadas, assim, em médio formato, ainda analógico, tipo, umas coisas de qualidade absurda. Fiz vários anúncios e montei esse material e botei embaixo do braço e bati na porta, ó. E, fui bem recebido por eles, assim, nessa discussão. Porém, descobri que o país, por ser muito pequeno, eles trabalhavam de 3 meses e folgavam em 3 meses. Que loucura isso. Nossa. Então, tipo, isso foi uma ducha de água fria gigantesca, porque, não teria nem grana para poder manter... Sim. Para esperar pelos outros 3 meses, daí, no caso. E cheguei bem no final do terceiro mês de trabalho, assim, ela falou, volta daqui a 3 meses e a gente conversa. Fácil, né? Falei, pra ele agora esperando lá, né? E eu também já estava trabalhando aqui. Eu disse, se eu ficar aqui 3 meses esperando e não virar, eu perdi o time de campanha aqui também. Vai ter que... Né? Vai ter que e eu falei, cara, eu vou rodar a Ilha Norte inteira atrás de todos os estúdios de fotografia que tinha lá. Eu mapeei, comprei um carro numa feira, que lá é muito legal, né? Tu chega numa feirinha, eu quero esse carro, R$700 na época, foi um Nissan Sentra, lembro até hoje, parece um Gol quadradinho. Tu vai no correio, eles já imprimem ali o ticket, o carro é teu naquele momento, sai. Muito e fácil, fiz todos os estúdios assim que eu acreditava que existisse, ou fotógrafos. Dei várias vezes, tipo, de chegar num lugar, não ter nada. E aí conheci o estúdio da Annie Guedes também, que é aquela fotógrafa de bebezinho, sabe? Dentro do vasinho, as crianças e tal. E lá, tipo, pensei, é uma oportunidade, né? E lá eles só contratam mulher. Entendi. Só trabalha mulher na equipe dela, só mulher. E aí fui para Wellington, daí mais para fotografia de eventos, mas também, não me identificava com esse segmento. Eu disse, cara, eu vou voltar. É bem diferente, né? Muito mais puxado. Daí, tipo, tu acaba não tendo uma rotina. E eu sempre fui um cara de criação, de pensar no que eu ia fazer, em vez de chegar a executar. Eu disse, eu vou voltar antes que eu perca o time de mercado aqui. Trabalho aqui. E voltou para Balneário. Voltei para Balneário. E aí eu conversando com meus clientes que já tinha na época, eu disse, tô voltando. E para mim foi uma grande chance, assim, né? De ter retornado para cá, com essa história de ter ido para fora.
o mercado também já te aceita um pouco melhor, né? Por mais que as experiências foram poucas, mas foi para fora, retornou. E aí eu começo, daí monto meu antigo projeto, onde perduro também 5 anos com ele, com outro sócio, onde a gente começou a trabalhar essa parte de comunicação e moda. Mas voltando um pouquinho antes, que eu esqueci, que me passou num lapso, ainda estudante, em 2004, eu não sei se vocês conheceram esse prêmio, que é a Fundação Conrado Wessel, de fotografia, em São Paulo. É a maior premiação de fotografia publicitária do país. E em 2004 a gente fez uma campanha nesse meu primeiro estúdio para Rede Feminina de Combate ao Câncer. Certo. Que o mote era das 10 às 16, nem borracha aguenta. E a gente fez um chinelo desgrudando do asfalto, assim. E a gente entrou na premiação com esse material, único com um cliente direto, só competindo com a nata da publicidade nacional, assim. E foi muito legal para mim, aquele momento em 2004, ainda acadêmico, de poder ir para o MASP, no evento da premiação, expor junto com os caras que eu lia muito, admirava, né? Tipo, tava ali e tava junto com eles com campanhas milionárias e a gente com uma campanha desenvolvida com R$20, assim, né? Uma chinelo e um chinelo. Né? Então, tudo isso vai levando até esse momento de acreditar que o mercado realmente é muito forte nosso aqui. Quando tu voltas na Nova Zelândia, daí tu já formata esse trabalho de conjunto, de comunicação como um todo, né? Ou seja, não só fotografia, né? Porque aquela história que tu falou, né? Fotografia por si só, ferrou, não vou conseguir, né? E aí comecei a entender o mercado local, né? Tipo, o que tem de demanda, né? Então, as partes de campanha de moda, né? Parte de catálogos, isso se desdobrava, né? Em mídias externas. A gente não tem noção, né? Quem não trabalha no ramo não tem noção, porque a gente ouve falar das grandes. Sim. Mas além das grandes, tem as médias que são gigantescas e que requerem justamente um trabalho de catálogo, de não sei o que, de divulgação, que é enorme, né? Infindável, eu diria. Isso é uma coisa que eu levo para mim na vida, assim. As oportunidades estão nas pequenas e médias, né? As grandes, aquelas marcas que realmente estão ali, já não dependem mais disso para seguir. Tem gente querendo trabalhar de graça, né? Para desenvolver o trabalho só para ter no portfólio, né? Não digo que já não fiz isso, mas sempre as oportunidades estiveram dentro desses grupos. E a nossa região tem grupos muito fortes, e principalmente no infantil. Sim. E naturalmente foi começando a estudar um pouco mais sobre esse mercado, assim. E na moda hoje em dia não tem mais esse negócio de lançamento. O lançamento ele é contínuo, né? Ele não tem mais... Ou ainda existe? Existe. A gente tem marcas que tem 2 lançamentos anos, tem marca que tem 3, tem marca que tem 4, né? E aí a gente tem o fast fashion que é constante, e acho que esse lançamento contínuo vem numa estratégia até desses grupos de lançar isso no digital, né? Então, tem o e-commerce, daí vai lançando isso de tempos em tempos para ter sempre novidade nesses canais. Tem sentido. Ali, naquele período, assim, eu disse, cara, vamos partir para isso, né? Mesclando várias linhas, né, diferentes do design, ilustração, fotografia, trazendo uma visão um pouco mais, mas entendendo muito forte qual que é a necessidade real do mercado. Entendi. Né? Tentando ser um pouco mais estrategista do que simplesmente criativo, né? Como é que tu chegas a Blumenau? Então, naturalmente vem para Blumenau, porque o polo têxtil aqui é muito forte, muito forte. Comecei em Brusque, né? E de lá, começou a rodar o trabalho, e aí, naturalmente... Quais empresas, assim, que prestaram serviço? Young Force foi minha primeira cliente em Brusque, nem existe mais essa marca, né? Hoje a gente, trabalhou, acho que com todas as marcas aqui dos grupos, né? Hoje a gente trabalha especificamente... A gente adotou uma estratégia depois nesse projeto novo de trabalhar com 10 marcas e nada mais. Essa é uma estratégia que a gente tomou para poder realmente entregar o diferente para cada cliente, né? Então a gente hoje tem a Kili, a gente faz Milon, Nanai e a Kili a partir desse semestre agora. Então eu tento estrategicamente não colocar muita marca dentro dos grupos, a não ser que exista uma identificação muito forte, né? Malharia Cristina, a gente atende eles já, acho que acho que foi o primeiro grande cliente assim, que abriu a oportunidade de dizer, cara, estamos junto aqui para o que precisar, até na transição do antigo estúdio para o novo, foi um cliente muito parceiro, assim, e acho que o melhor prêmio que a gente tem hoje é que os nossos clientes eu tenho desde o antigo projeto, então tem clientes de 15 anos. Que legal. Nossa, que legal. A Maria Cristina é parceira da Proei há muito tempo, foi legal tu citar eles lá. Eu amo eles, assim, então aqui a gente já trabalhou com eles, a gente
Vou pedir uma colinha até de... Os universitários. Brandly, Os players principais da moda infantil. Grupo Catarina, enfim, a gente tem todos os grupos assim que a gente tem uma relação muito forte. Eu vou falhar aqui, minha cabeça não. Depois dos 40 e pouco a gente vai dando uma falhadinha, né? Vai retrocedendo. Mas é legal até para o pessoal ter a dimensão de como é grande esse mercado, né? É gigantesco. A MC Têxtil, né? Que daí já tem, tipo, detenção de várias marcas fortes. Sim. A gente trabalhou muito forte ali com eles. E aí tu atendias esse pessoal de Brusque primeiro, a partir de Balneário. Tu estavas com sede em Balneário. Tá. E o que acontece? Né? Na transição do estúdio antigo para o novo, eu começo a perceber que o polo que me interessa realmente é Blumenau. E, de repente, eu estou com a demanda toda aqui dentro da cidade, né? Com a Tex Cotton, com a Texpa, enfim, acontecendo tudo aqui, né? E, de repente, eu me vejo 4 vezes por semana tendo que vir de Balneário para cá. Entendi. E com 1 ano e pouco de empresa do meu novo projeto lá em Balneário, eu decidi que eu transferi a empresa para cá. Para cá, para Blumenau. A princípio, montar um escritório para atendimento, para ficar próximo dos clientes, porque daí o propósito da empresa começa a ficar mais claro. Né? Não quero simplesmente prestar um serviço, quero criar um relacionamento com eles. Entendi. Né? A partir do momento que nos contratam, a gente passa a fazer parte da equipe deles. Não é um estranho, não é um terceiro prestando serviço. Né? E a gente mergulha nessa parte estratégica. E nesse novo projeto, para mim, ficou muito claro que a comunicação da empresa deveria ser direcionada ao dono da indústria. Para entender a estratégia e o que ele quer e o que ele pretende fazer para posicionar a marca no mercado. Porque o nosso país ele é complexo demais para atingir resultado em comunicação. Né? Entendi. É um país continental, né? Com climas... Sim, totalmente opostos, e tem que criar uma estratégia de comunicação estética que abranja tudo isso. Que nem tu falou no começo ali, agora não é mais fotografia, agora de fato aquilo que tu tinha pensado que não ia ser só fotografia, fotografia é só uma ferramenta dentro de um complexo, né, de algo que tu entrega pro teu cliente, né. E o nosso meio ele tem muito isso, né, a gente é a criatividade como o norte, né, e a gente quis botar o negócio como norte. A criatividade ela é uma ferramenta, a fotografia é uma ferramenta, o vídeo é uma ferramenta, tudo. E é difícil porque a gente não é educado a empreender. Sim. Né? E aí tu bate cabeça pra caramba até conseguir achar o norte. E quando monto o meu novo. Né? Os criativos não sabem empreender mesmo, de fato. E é horrível porque a gente se vê num vazio. E coincidentemente, quando monto a Galdino Studio, meus pais se aposentam. E eu trago meus pais para trabalhar comigo. Ah, que legal. Meu pai como economista, né? E a minha mãe professora, organizada. Trouxe os dois para fazer o administrativo financeiro da empresa e estão comigo até hoje. Que bacana, que bacana. Então, isso acho que foi um porto seguro para mim, assim, sabe? E que estrutura tem a Galdino hoje? Porque se não é só fotografia, é o que mais e quantas pessoas, quem trabalha contigo? Que outros profissionais trabalham ali contigo? Então, hoje a gente é focado no mercado da moda e atende como um desenvolvimento de um pack completo para que eles possam ter conteúdo para gerar as soluções. Então a gente trabalha com fotografia, vídeo, a parte de catálogos seria a parte técnica, conteúdos para o digital, não desenvolvimento de gestão, porque é uma expertise diferente, né? Não é o nosso mais foco. Mais o conteúdo em si, né? E aí a gente tem hoje, são praticamente 20 colaboradores diretos, e mais 8 indiretos, e a gente tem os terceiros ainda que prestam serviço pontualmente, né? Cada campanha, ela tem uma proporção diferente. Às vezes a gente vai ter no estúdio um time reduzido de 10 pessoas e de repente tem uma produção com 40. Vai por demanda também. Depende a estrutura, né, e o fluxo da campanha. Né? E a gente tem esses colaboradores, a gente conta com duas estruturas. Na Rua São Paulo, aqui a gente tem nosso estúdio de fotografia, que é para o desenvolvimento de fotografia, vídeo. É totalmente pensado para o mercado da moda. A gente criou... Aí as coisas vão se conectando. Onde na Rua São Paulo? Ali? É próximo sabe a Box? Box Club? Box Club, do lado. Pertinho da parede. Bem pertinho. Isso, é uma fachada. Da minha casa. É uma fachada preta que tem 2 fotografias, assim. Sim, do lado, claro. Eu sabia que era aquilo, cara. Já passei ali algumas vezes. Então deu certo a estratégia, era para causar realmente uma estranheza quem passasse por lá. É verdade. Lá a gente só abre nos dias que a gente tem desenvolvimento de campanha. Demanda mesmo. E a nossa... Sujou o estúdio agora com enchente, não? Graças a Deus. A gente desmontou ele inteiro, tá? Mas não chegou a pegar água.
Não pegou. Pega nas duas ruazinhas. Ali já dá pra saber, ele pega com quase 12, né? Não, ali pega baixo. Acho que é 11 e pouquinho. Exatamente. 11 e pouquinho. Eles me falaram com 10,70, mas chegou a 11 e não pegou. E eu não conheço a região ali, fiquei bem vendido, assim. Sim, com certeza. Mas deu tudo certo, graças a Deus. E ali é o estúdio e a outra unidade tá onde? A outra unidade fica ali na rua do Presidente Getúlio Vargas, na rua da RBS ali, no primeiro prédio esquerdo, o edifício Presidente. Sim. O primeiro andar do prédio ali é a nossa estrutura de desenvolvimento ali. Que legal. Então ali a gente tem a parte criativa, parte de edição, parte de pós, parte técnica, produção executiva, tudo que envolve para a gente desenvolver as campanhas ali nessa estrutura que fica. E ali na rua São Paulo, até falando sobre vivenciar a indústria, né? Às vezes a gente não entende o significado de vivenciar algumas coisas na nossa vida, mas foi legal montar essa estrutura porque a gente montou bem numa sequência industrial, assim. A gente entra com a recepção dos pais, parte de alimentação, pula para beleza, da beleza pula para parte de produção de moda e desce para as fotos. Então tem uma sequência lógica para execução, né? E hoje a gente, graças a Deus, assim, a gente é muito feliz com a estrutura que a gente criou. Passamos alguns perrengues dentro desse processo todo. Normal, A pandemia zerou a gente São parou, quantos anos fazendo? Eu trabalho há 20 anos no mercado, de 12 para 13 anos agora de Galdino Studio. Legal. E nessas estruturas são... Aqui nessas agora, pós-pandemia. Pós-pandemia, onde a gente realmente se estruturou, porque a gente tinha um estúdio na rua... Como que era o nome da... No Bom Retiro ali, próximo à Companhia Hering, num casarão antigo, e estourou a pandemia. E, cara, ali a gente se viu perdido, porque a primeira coisa a ser rompida dentro de um processo como esse é a parte de comunicação. E a gente super entendeu, porque, não tem por que comunicar algo que tu não vai ter a venda depois, né? Até foi cancelado muitas das coleções e isso acabou afetando bastante o desenvolvimento dos trabalhos. Resumindo, 3 meses parado. Zero fluxo de caixa. E na época eu ainda tenho um apartamento na Kurt Hering. Eu disse, cara, vou levar a empresa para lá. Vou transferir a estrutura, preciso dar um passo para trás para depois dar 2 para frente. Com certeza. E entender o que está acontecendo. Depois que entender, eu volto a tomar alguma decisão. Agir rápido, né? Foi em um mês ali, eu disse, cara, desmonta tudo e vamos pra lá, porque não existia uma projeção, ninguém sabia o que ia acontecer. Exatamente, havia uma incerteza, né, que ele estava falando. E aí a gente o pessoal foi para home office, mantive a estrutura ali, e depois de 3 meses a coisa começa a ser retomada, e aí num gás absurdo, porque... escutamos isso. Acabamos de ouvir na gravação anterior a mesma história, com o Tomás Down Center ali na edição anterior, se você for puxar, é a mesma história também com a... porque todo mundo numa perspectiva de redução, com a aceleração do processo digital, os e-commerce bombando, todo mundo precisava de muito mais conteúdo do que antes. Sim. Né? E aí, o período de sazonalidade ali dos 3 meses foi muito importante para estudar o que estava acontecendo. Entendi. Né? Parar um pouquinho para dar uma olhada para estudar, né? Voltar para casa, né? E aí reduzir e pensar, cara, o mercado está mudando, né? Existia uma perspectiva até, o pessoal comentava, né? Vai mudar os formatos, a parte de catálogos vai ser extinta, como que vai ser essa parte de comunicação? Muito pelo contrário, tipo, se potencializou todas as linhas de pensamento, né? E daqui para diante, Marcos, porque, eu fico pensando, em um ano, assim, se for pensar de um ano para cá, essa história da inteligência artificial, te trouxe umas possibilidades loucas, assim, né? E na questão da imagem, da fotografia e da criação de arte, enfim, não é diferente, né? Tu vê, assim, a arte digital explodindo, todo mundo usando e abusando até, de certa forma, da inteligência artificial. E eu sempre fico pensando, daqui a pouco não vai precisar mais de um cara para fotografar essas coisas. Joga o molde lá no computador e tal. Não te dá uma aflição, assim... Eu posso estar falando uma bobagem, mas no meu meio, por exemplo, no meio jornalístico, todo mundo falou assim, meu Deus, ninguém mais vai precisar de repórter para escrever. Não, mentira, vai precisar. Porque a inteligência artificial por si só não faz nada. Sozinha ela não faz absolutamente nada. E eu acho que na fotografia não deve ser muito diferente. Ou seja, tu vais usar como aliada, não como algo que vai te substituir, imagino eu, né? Totalmente. É isso, Alguém aperta o botão, né? A gente... como a gente, em 2015... A gente tomou a política dentro da empresa que é 10 e nada mais. A gente atende 10 marcas, ponto. Okay. E isso gera um tempo ocioso absurdo. Né?
E o ócio criativo, ele é muito bacana para se estudar e evoluir, né? Ah, que bacana. E com a chegada da inteligência artificial, é uma coisa que a gente leva como regra. Tem tempo livre, estuda e traz para dentro soluções, né? A inteligência está aí para facilitar muitos processos que são massivos, né? A gente tem processos que eles são repetitivos e isso a inteligência facilita. Nunca vai suprir. Na minha percepção, eu vou dizer que eu já passei por algum momento que quem fazia no analógico, quando chegou o digital, falava que todo mundo que fazia digital não pensava para fotografar, né? E condenava quem estava no digital, até entender que, esse é o caminho. E isso historicamente vem dos retratistas para a fotografia, para o vídeo, né? E segue nessas evoluções tecnológicas, né? E para nós eu vejo assim que é uma ferramenta absurda, sabe? Para concepção, para a parte de fundamentação de projeto. Muitas coisas, às vezes, a gente precisava fazer uma simulação de cenografia do que a gente produziria. Se eu chegar para o meu cliente hoje e disser para ele que, eu preciso produzir um 3D da cena, porque para mostrar realmente como funcionava, né? Não ia ter verba específica para desenvolvimento dentro do processo. Entendi. Hoje eu consigo simular de maneira muito mais simples, através de simples comandos, com o que a gente quer de resultado para essas campanhas, né? Entendi. Nos auxilia, na parte de concepção. Para mim, é um aliado gigantesco. Nunca vai tirar o norte de quem vai estar por trás dizendo. Não tem Sim, com certeza. Às vezes falam ali, né? Tu botou um comando, olha só a arte que eu fiz. Cara, de alguma maneira foi tu. De alguma maneira, tu precisa ter um repertório bom. Sim. Tem que pensar, né? O prompt ali, ele precisa ser muito bem redigido. Tem que saber qual que é a finalidade final. Porque senão tu não tira o resultado. Sim, com certeza. Então, se tu não tem repertório, mais uma vez, tu não vai chegar em resultado nenhum. Eu vejo como uma baita auxílio, assim. Eu, ultimamente, eu tenho usado muito o ChatGPT, no meu caso, que é texto, né, que eu preciso escrever e redigir, e sem medo nenhum, sabe? Sem qualquer pudor, sem qualquer vergonha. Não, tá aqui, aliás, não, isso aqui me ajudou. A base disso aqui é ChatGPT, eu só dei uma lapidada ali, ó, pum, mas e não tem problema nenhum, gente, não tem, sabe? É realmente veio para te facilitar a vida. Facilitar. E abrir portas, né? Abrir outras possibilidades, eu acho até. Hoje, é isso que eu acho bacana. O tempo, né? Se reduz muito o tempo, né? A gente é cobrado para que as soluções cheguem de forma rápida. E isso vem nos auxiliar para chegar nessas soluções, né? Mas sempre norteado pelo pensamento. Num dia de pouca inspiração, tu chegas lá, pede para ele uma coisa, ele te olha, pelo menos ele te inicia. Ele te dá uma luz no fim do túnel, fala, caramba, eu posso por aqui. E aí tu vais por ali, independente dele ou não, enfim, se ele vai te ajudar ou não, mas pelo menos ele te dá uma luz. Isso é bacana demais, é muito bom. Eu digo para ele sempre que a gente está expandindo o nosso time. Exatamente. Sim. A gente tem ali várias pessoas e a cabeça junto. também. Minha cabeça, pelo menos, tem expandido demais com o ChatGPT. Que tu vê soluções que, de repente, meu Deus, como assim? Eu não tinha pensado nisso antes. É verdade. E vem, às vezes, também, referências que tu talvez não tinha pensado, tu não teria. Exatamente, que não tá no teu repertório. Não tá no repertório. Exatamente isso, é bem isso aí mesmo. E como é que, assim, né, eu imagino que vai ter várias pessoas da área, né, que vão acabar escutando. Qual que são as tuas linhas de estudo hoje, né? Porque o que a gente vê aqui é um trabalho de cabeça, na verdade, né? Tu vende o teu conhecimento, a tua sabedoria para entregar um produto, né? Então, aonde que quais são as fontes que tu bebe, assim, principalmente? Tem alguma coisa específica? Gestor ou criativo? Dos dois lados. Dos dois lados. O gestor, cara, é convivência, sabe? Eu tenho um ciclo de amizades, assim, de líderes também, que a gente sempre tenta trocar. Trocar o tempo inteiro. Eu vou te dizer que foi o que me salvou na pandemia. Né? Legal. Tu vê lá atrás a gente se relacionar com o dono da indústria, porque assim, é natural que a parte de design e fotografia tenha esse lado arte como norteador, né? Se tu for na nossa estrutura, tu não vai encontrar nada relacionado a isso. Ela é uma estrutura bem focada para o business mesmo. Sim, né? Comercial. É bonito, comercial. Aconchegante demais, mas a gente tem ali o foco para trazer a seriedade para o processo. Né? Porque era uma dificuldade. Começando ali com 20 e poucos anos, os rapazes do desenvolvimento, os rapazes da foto, do design, tu é tratado de uma forma que tu não traz aquele respeito que tu acha que precisa para o processo que tu tem. Verdade. E a gente criou esse norte através disso. Então, quando eu falo parte de gestão, e a gente não tem educação de gestão, né, na nossa parte de ensino fundamental
na parte de design que eu fiz, vai não quebrar tive a cabeça. isso. Vai quebrar a cabeça. Não fui educado para empreender. Então, sempre que eu tenho pessoas próximas que empreenderam, quebraram a cabeça, deu certo, deu errado, é onde eu bebo constantemente, né? Fora os workshops e cursos que a gente vai fazendo online, hoje está muito fácil o acesso. E na parte gráfica ali, Pinterest, né, que eu acho que a gente tem ali. Busco também muita parte de livros, eu tenho uma biblioteca gigantesca da parte gráfica e de fotografia, que muitas das pessoas que trabalham comigo hoje nem sabem direito o que é um livro, né? Eu sempre digo para eles, cara, existe o cara olha assim, meu Deus, que medo, né? Eu disse, cara, abre uma coletânea gráfica, né? Vindo de fora, tu vai entender como que funcionam as coisas, né? Como se compilava um material, como se pensava estruturalmente para desenvolver uma campanha, né? E vou muito nisso, assim, por mais que seja uma contramão, a moda e a comunicação e o design, ele é cíclico, né? Sim. Tu tem uma coisa que hoje é um norte forte, some, 5 anos depois ele retoma numa força absurda, e trazer esses... Ou seja, as inspirações sempre vão se repetir no fim das contas. Sempre vão se repetindo, né? E as novas fontes, elas também se inspiraram através dessas pessoas. E tu entender de onde veio aquele caminho que eu acho que é o mais desafiador para mim hoje, assim, né? Depois de muito tempo, tentar entender o pensamento das pessoas. Sim. Né? Tu és o gestor da empresa hoje, Marcos? Sou gestor. Estou passando num momento bem... que é natural, né? Meu pai está chegando aos 70 anos, né? Tende a gente agora... Estamos estruturando essa transição, de eu assumir essa parte também, administrativa e financeira da empresa. Que está com eles hoje, no caso? Que está com eles hoje, até para poder, né, só tenho a agradecer, bem dizer, 13 anos junto, né, de entrega gigantesca, e estou passando a ficar ainda mais nesse front, né? Entendi. Mas eu que faço a parte de gestão com clientes, atendimento, enfim, toda essa parte de relação é comigo, porque... Aí eu vou te dizer, aí é minha cachaça. Entendi. Onde eu tenho a entrega e que eu recebo muito, assim, né? Que legal. Marcos, a gente tem 4 perguntas para encerrar essa entrevista. Perfeito. O Guilherme vai fazer a primeira delas, né? Faço. Manda ver. O que tu considera, né, uma péssima escolha, algo que você fez errado, assim, nessa sua trajetória que você consegue dizer aqui para nós? Ou uma grande dificuldade. Que tenha passado aí. Eu vou aproveitar o gancho do que a gente acabou de falar, né? A parte de gestão de negócio, de empreendedorismo, assim, que eu acho que é uma coisa que faltou buscar mais lá no Start, né? Talvez isso me ajudaria muito hoje a entender esse processo todo. Entendi. Né? Eu acho que a falta de conhecimento específico... Além de ser uma dificuldade, foi também uma escolha ruim de não ter feito isso antes. De não ter feito isso antes, porque, graças a Deus, eu me acomodei também. A partir do momento que eu tenho uma pessoa que eu tenho extrema confiança, que são meus pais, eu me desligo 100% disso. E foco no negócio. Deu tudo certo, né? Mas eu sinto hoje, tendo que encarar esse desafio agora, né? Sente essa falta de ter vivenciado uma isso maior, um pouco mais, assim, né? Quem tu tens como inspiração ou como uma fonte de inspiração, alguém que tu pensas que te orienta, que te mentora de certa forma, na vida, nos livros, enfim? Henri Cartier-Bresson. Chique. Chique. Que é da base da fotografia. Sim. Por que eu gosto dele? Porque eu acho que, por mais que digam que os registros eles são espontâneos, para mim ele foi um dos maiores mentirosos da história. Porque eu olhando depois e analisando cada foto, eu vejo como montar as situações para os registros, né? E adoro isso porque é o que eu faço hoje também, né? Monto constantemente tudo para poder sair o melhor resultado, né? E na moda, o Richard Avedon, que foi um dos primeiros fotógrafos dos anos 50 de moda, que traz uma leitura completamente oposta, põe os produtos de alto luxo em meio a coisas que ninguém imaginaria naquele período. E um pouco mais recente, La Chapelle, que é um dos fotógrafos que daí mistura o surrealismo com realidade, enfim, que daí é uma vertente da arte que eu amo. São inovadores, no fim das contas. São inovadores. Sim, né? então acho que são pessoas que fizeram... que viraram a chave. Viraram a chave, assim, em alguns períodos. É verdade. É isso. E nas artes, acho que... tem um monte. Legal. Eu bebo daí de várias fontes para poder trazer essa...
Uma pergunta talvez que vai ser complicada para ti. Se você fosse empreender em algo que não pode ser fotografia, o que você está fazendo hoje, o que você empreenderia? Eu digo com segurança. Teria ido para o lado de arquitetura e design de interiores. Olha, é mesmo? É uma coisa que eu tenho uma paixão absurda. Nossa casa, eu ponho a mão em tudo. Gosto de onde eu posso ir, na minha família inteira também, ajudo a montar esse ambiente, assim. Iria para esse lado, assim. Já fotografou? Arquitetura? Não especificamente para arquitetura, né? Mas a gente constantemente está em externas e precisa estudar para caramba a luz para poder trazer o... Qual que é o estilo, uma curiosidade, qual que é o estilo que tu gosta assim, na parte de arquitetura? Tem algum estilo que tu gosta mais? Contemporâneo, industrial? Eu acho que mais, eu sou mais pro lado ali da... Borro, né, que se fala, que é uma coisa um pouco mais limpa, mais clara, e que é totalmente oposto do estúdio. Hoje o estúdio é completamente preto, total preto e madeira, né? Mas é limpo, é fácil de estar dentro por um longo período, né? Mas acho que é a linha que eu mais gosto, assim, né? E o Mediterrâneo pra caramba. Entendi. A casa que a gente mora aqui era de um arquiteto aqui de Blumenau, que acho que ele era apaixonadaço por esse lado, e a nossa casa ela é nesse estilo. Legal. Então, pô, a gente respira, e é uma casa totalmente desconstruída, dos anos 50 também. Que legal. Que a gente achou aqui, que tem uma história absurda e acho que veio a calhar junto, que a gente buscava. Que arquiteto é esse? Dos anos 70, desculpa a casa. 70, tá. Aquele estilo Érico Fadel. Érico Fadel. Ele não é vivo mais, eu acabei adquirindo a casa do filho dele. Que legal. E com isso veio a história toda dele. Nossa, que legal. É muito legal. É muito legal. Muito legal. Tu compra não só a propriedade, mas tudo que vem junto. Toda a energia que vem, né? Por fim, Marcos, se tu tivesse o poder de voltar quando tu tivesse 19 anos, se tu pudesse te encontrar com 19 anos, né? O que tu dirias pra ti naquela época? Onde é que tu estavas com 19? Estavas na faculdade, né? Imagino eu. Não estava na faculdade ainda. Ainda não? Não. Tava lá na Embraco, então. Tava na Embraco. Tava na Embraco. Tava na Embraco indo pra... O que tu dirias pro Marcos Paulo de 19 anos trabalhando na Embraco lá no chão de fábrica, imagino eu? Eu acho que eu diria pra nunca perder o foco, assim, sabe? De ter perseverança, porque é um mercado, é um olhar difícil que vem pela frente, né? Mas diria para acreditar sempre no ideal, na busca. Estuda gestão também. Estuda gestão. Eu acho que eu pediria mais isso, sim. Mas diria para sempre acreditar. Acho que foi o que meus pais sempre fizeram comigo, com a minha família, meus irmãos. Cara, foco, acredita que sempre vai dar certo. Que legal, maravilha. Legal, cara. Marcos, obrigado pela tua presença, cara. Foi obrigado, muito massa, bom, cara. bem bacana mesmo saber um pouquinho da tua história e do teu estilo de trabalho, né? Isso que é bacana também, porque a gente conhece muita gente que trabalha com isso, afinal a gente tá num polo texto e tudo mais, mas de fato a gente percebe que cada um tem seu estilo. A gente vai olhar as campanhas, exatamente, vamos olhar com outros olhos agora as campanhas da Kili, da Million, enfim, das marcas todas lá deles. Obrigado, legal, mais uma vez. Eu que agradeço aí a oportunidade, obrigado a todos aí também pela audiência aqui do podcast e sempre que precisarem, estamos por aqui. Maravilha. Não esqueçam de seguir nas redes sociais, @podcastatdqn, @pancho.com.br, @proway, @guilherme_gt. E os teus arrobas? E @Galdino Studio. Galdino Studio. Galdino com L. Com L. L, e com E. Estúdio com E também. Estúdio com E. Galdino Studio. E só aproveitando, agradecer ao meu time que está hoje lá no estúdio, dizer que nada nessa trajetória é feito individualmente, é graças a eles que estão lá e todas as pessoas que passaram esses anos todos por dentro da nossa estrutura, que se atinge os resultados que a gente chegou. Né? Não existe uma pessoa, não existe um pensamento, é o coletivo sempre, né? E obrigado por eles estarem junto com a gente todos esses anos. Maravilha. Obrigado também pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Valeu. Obrigado.